Fala, conectados! Estamos aqui no nosso 14º episódio e trouxemos uma pessoa bem relevante aqui para a gente conversar. Vamos falar sobre saúde, focando aí no empreendedorismo também. Dr. Danilo Ribeiro vai se apresentar aqui e o nosso sempre nosso fiel escudeiro Rodolfo Jenner está aqui comigo. Dr. Danilo Ribeiro, se apresente aí, por favor, fale um pouquinho sobre você, conta um pouquinho sobre a sua história e vamos bater esse papo aí bem legal e falar um pouquinho sobre toda a sua trajetória. Quem é o Danilo Ribeiro? Como que começou a sua história? Conta pra gente aí um pouquinho. Bacana. Eu gosto de falar pouco sobre isso, né? Primeiramente, queria agradecer o convite, Rodolfo, Ricardo, todos que estão nos assistindo. Bom, Ricardinho, começar pela formação, né, cara? Eu sou médico, eu acho que eu tive uma inspiração de casa mesmo, todos os irmãos são médicos, nós somos em 3 irmãos, tios médicos, então acho que a veia de cuidado sempre esteve presente na minha família. Desde novo eu já tinha certeza do que eu queria, né? Legal. Acabei fazendo residência em ginecologia e obstetrícia, 3 anos, depois fiz uma especialização em reposição hormonal. Hoje, eu falo que o propósito do Instituto, ele foi construído durante toda a minha trajetória de vida, né? Todas as experiências. Eu acho que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, onde surgiu a ideia do Instituto. Uhum. Legal. Então você acabou de falar aqui que a tua inspiração foi uma questão familiar. A gente percebe isso muito, né, Rodolfo? Que às vezes a gente tem clientes, né, que são médicos, psicólogos, entre outras atividades da área da saúde, e sempre tem do âmbito familiar ali uma questão de inspiração para poder seguir naquela profissão. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você acha que, de certa forma, você não sentia pressionado a ser médico também? Ou você sempre levou isso de forma natural? Ou foi algo que foi acontecendo? Que você falou, eu sempre desejei isso, mas toda a família ali não tinha uma questão também de uma pressão? Você não sentia isso, por acaso? Ricardo, engraçado, né? Eu sou o mais novo da família. E eu tive um incentivo para não vir para a medicina. Caramba. Eu acho que meu pai é empresário, tem comércio e mexe com fazenda, e ele queria uma pessoa para estar frente aos negócios. E a gente é do interior, né, cara? E meu pai sempre estimulou muito os estudos, mas ele sempre, ele viu meu irmão e minha irmã indo para a área médica. Poxa, quem que vai ser o sucessor aqui? E realmente não adianta, cara. Eu acho que a veia do cuidado, eu vendo os meus irmãos trabalhando, eu acompanhava muito minha irmã, meu cunhado, e era uma coisa que eu falo que tudo na vida você tem um valor e o preço. O valor é o que você recebe ali e o preço é a energia que você troca, quanto aquilo te motiva, te recarrega. Eu acho que a medicina, ela traz não só um retorno financeiro, mas traz uma troca de energia legal. Ela eleva a energia para você tocar o seu dia. Então lá em casa foi o contrário, cara. Eu fui motivado até mesmo para não fazer tanta medicina. Isso é legal, né? Porque às vezes, como o Ricardo disse, né? Acho que o sonho da maioria dos pais é o filho se tornar médico, né? Mas aí eu acho que o seu pai vindo dessa linha do comércio, da parte aí da fazenda, né? Eu acho que ele quis realmente trazer alguém, né? Tendenciar você a ir pro ramo mais da gestão ali. Foi mesmo. E vamos falar um pouquinho assim do início da sua trajetória profissional. Por exemplo, eu dei uma pesquisada lá um pouquinho nas suas redes sociais, eu vi que você fez plantões, até estava com o uniforme do SAMU. Conta um pouquinho como é que foi isso. Isso foi necessário para a sua formação? É porque normalmente tem os plantões residenciais, né? Que o médico assim que formou, fica ali no hospital por um tempo, né? Para poder ter, né? Eu acredito que faz parte da grade curricular. Conta um pouquinho dessa história para a gente. Você acha que o quanto que isso também, de certa forma, contribuiu para hoje o Danilo que está aqui na nossa frente? Com certeza, Ricardo. Eu acho que o resultado de hoje é fluxo de toda a trajetória que a gente teve, né? E o SAMU, eu falo que foi uma segunda faculdade para mim. Eu trabalhei no SAMU 5 anos na minha vida. Trabalhei um tempo aqui no SAMU de São José dos Campos também. Um tempo menor, mas trabalhei. E o SAMU me ensinou a ser muito mais humano. Eu me considero uma pessoa humana, mas o SAMU traz um toque diferente. Porque você pega o doente ali numa fase, cara, numa tragédia aguda, num momento de muita fragilidade para ele. Porque muitas vezes a gente vê esse doente já no hospital, né? Sim. Mas não vê todo o contexto social em que ele está inserido. E realmente eu presenciei coisas que eu
se eu não estivesse no SAMU, jamais teria presenciado, né? Essa questão de conceito social mesmo. E até para você direcionar melhor seu tratamento, não adianta nada a gente prescrever um tratamento que aquele paciente, você sabe que o contexto social em que ele está inserido, ele não vai dar conta de prosseguir e dar continuidade no tratamento. Então, acho que o SAMU foi um grande aprendizado para mim. Realmente eu conciliei ele junto com a residência, com esses plantões que a gente praticamente mora no hospital, né? Por isso que chama residência, foram 3 anos, e conciliava com os plantões externos no SAMU. Logo que eu finalizei minha formação, Ricardo, eu tive uma proposta de ser diretor técnico de um hospital de transição. E aí que começou um pouco mais esse ar de gestão, esse contato um pouco com esse mundo que até então não tinha conhecido, né? Vi um pouco das empresas do meu pai, organização, mas nunca tinha liderado e tomado frente de um projeto tão grande como esse, que a gestão precisa estar toda integrada. Legal. Me conta um pouquinho sobre essa trajetória, dessa experiência, vamos dizer que foi a sua primeira experiência, vamos dizer assim, na área empresarial. Eu e o Rodolfo também não temos na nossa trajetória familiar, assim, pessoas muito próximas, assim, por exemplo, meu pai, ele era empresário, mas não era um empresário muito bem sucedido, né? Então, eu tenho uma inspiração, sim, em casa, mas eu não tenho alguém que eu possa ter uma referência, assim, nossa, teve muito sucesso. Infelizmente, ele não teve muito sucesso nos negócios. Mas aquilo também, de certa forma, moldou a gente a conseguir hoje ser mais assertivos, mais decisivos. Acredito eu que tudo na vida é aprendizado, como você colocou, né? Toda a nossa história ela vai moldando a nossa formação, né? Então, por exemplo, em relação à questão da medicina em si, como que foi a sua experiência ser um diretor técnico? Porque eu entendo que você, não sei se atua diretamente ali na área médica mesmo, porque quando é gestão, eu acho que você está mais cuidando de pessoa, mais cuidando do processo, cuidando de toda a rotina. As habilidades são diferentes, né? Completamente. Porque quando a gente fala de habilidades, por exemplo, quando você está focado numa, como se diz, totalmente ligado a uma questão médica, aí eu acho que você acaba realmente aplicando muita coisa que você aprendeu na faculdade. Uhum. Só que, provavelmente, eu creio que não deve ter, né? Na faculdade de medicina não deve falar sobre gestão de empresa. Imagina você ser, tipo, sei lá, um diretor de operações de um hospital, entendeu? Então, como que foi essa virada de chave, assim, pra você ser diretor? Porque, igual a gente tá falando, uma coisa é você reportar algo sobre saúde, porque foi o que você realmente estudou. E aí, como que foi esse misto aí? Como que você conseguiu essas habilidades? Rodolfo, é exatamente isso que o Rodolfo falou. Você começa a dar importância para coisas que você acha que você fazia ideia que existia. Quando eu assumi a cadeira de diretoria técnica do hospital, o que era mais importante para mim eram os indicadores, os BIs, os processos estabelecidos dentro do hospital. Coisa que a gente, como médico, a gente nem faz ideia que existe aquilo dentro do hospital, cara. Então, realmente, foi um outro aprendizado. Eu tive que procurar um auxílio, né? E estudar muito essa parte de gestão de pessoas. Eu acho que um negócio ele se faz com pessoas. Sim. E para a gente ter aquela cultura instalada, toda a equipe treinada, requer técnica. Não adianta, você tem que ter metas, estratégias da mesma forma que você tem para qualquer outra área na sua vida. Então, Rodolfo, a medicina acabou que já tinha bagagem técnica, mas eu tive que construir um outro pilar na minha vida, de processos, de indicadores, de análises, de projeções futuras, coisas que um médico, ele jamais... eu nem imaginava que existia um planejamento estratégico. Caramba, eu fui ter esse contato lá. O médico, a nossa formação médica, eu acredito que as suas também, não dá esse suporte pra gente. A gente até tem, né, empreendedorismo lá na faculdade e tal, mas... É muito superficial, bem superficial, cara. Tem psicologia também, né, porque às vezes tem alguns clientes que precisam ali do atendimento mais... E eu acho que é muito comum, Danilo, até no que você comentou, por exemplo, na área médica, a gente vê até uma dificuldade nos nossos clientes, é que o pessoal, eles não têm muito interesse sobre a questão, tipo assim, é muito comum, às vezes você vai conversar com o médico, cara, isso daí, sei lá, é com a minha esposa que é diretora, porque eu não gosto de números, entendeu? Verdade. Só que, cara, não tem como não gostar de números, cara. A partir do momento que você quer empreender, não tem como não gostar de números. E eu acho que hoje existe realmente essa crença no profissional da área da saúde, de que, putz, eu tenho dificuldade com isso, eu não gosto disso. Mas eu tenho alguns cases de clientes de médicos que olham balancetes e entendem perfeitamente, entendeu? Porque ele quis buscar aquilo.
Então é realmente isso que você falou, uma dificuldade, né, cara? Rodolfo, e não é só na sua prática. Às vezes a gente vai em congresso, conversa com outros colegas, às vezes o médico não sabe nem a margem de lucro que um produto dentro da clínica dele está dando. E a hora que ele vai se atentar para os números, às vezes ele está lá com 2, 3 operações que está dando prejuízo para ele. Sim, exato. Então, às vezes fica preocupado no faturamento como um todo, mas tem que estratificar, tem que saber de onde que esse dinheiro está vindo, como que esse dinheiro está entrando. E se realmente é positivo ou negativo. Exato, clínica, eu acho que você trouxe um ponto extremamente legal agora para a gente poder abordar, que é basicamente assim, né? A gente foca muito em olhar números de faturamento, mas não foca em olhar o resultado daquilo. Porque às vezes a pessoa trabalha 12, 14 horas por dia, está muito focada em entregar ali, vamos dizer assim, o serviço, né? O atendimento, aquela humanização. E assim, esquece que tem um negócio por trás que precisa ter resultado para conseguir continuar, para contratar mais pessoas, para poder gerir melhor o negócio, para poder investir. Porque uma empresa que não está dando resultado, não está dando lucro, como que ela vai fazer isso, né? Eu acho que no ramo, por exemplo, médico, né? Que às vezes o médico ele acaba atribuindo produtos também com serviço. Porque, assim, se a gente for fazer uma conta de padaria, é muito fácil. Eu sei que eu sou o prestador de serviço, a despesa é o meu tempo. Sim. Então, assim, eu sei que dá lucro. Só que daí, quando eu começo a misturar a lucratividade que eu tenho na prestação de serviço, e aí eu começo a trazer algo que eu não entendo, que é talvez tentar revender, tipo, outros tipos de produtos, eu acho que isso acaba criando essa confusão. Porque, pô, lucro dá, mas era para dar mais lucro. É que realmente o que tá fazendo a empresa dar lucro, talvez, igual você falou, às vezes o cara tem 2, 3 operações que dá prejuízo. Mas por que no fim da linha ali não tá dando prejuízo? Porque a mão de obra que é extremamente lucrativa tá compensando isso, entendeu? Num segmento de serviço, o maior custo mesmo é a mão de obra, né? É o tempo ali que se dedica ali pro negócio. Exatamente. Mas chega uma hora que essa conta não fecha, Rodolfo. Não adianta, porque ali é hora trabalhada dele. Sim. E aí, esse cara vai ter filho um dia, vai ter esposa, ele vai precisar reduzir um pouco a carga horária. E essa conta que o médico não faz. Exato. E não é só X pacientes, ele tem que fazer a gestão daquele paciente. Aquele paciente ele tem que criar um processo de fidelidade com aquele médico. E é isso a gente só consegue com a experiência que esse paciente tem da clínica. E eu vejo que é o maior ponto deficitário em todos os médicos. Eles não se atentam pela experiência que esse paciente vai ter desde o estacionamento até a chegada dele na clínica, como ele passou ali na clínica e o pós-venda desse paciente. Exato. E aí, às vezes, se perde. E aí esse paciente, às vezes, fica preocupado em novos clientes. Às vezes a gente conversa muito, né, Ricardo, sobre isso. E eu acho que você trouxe um ponto também que é extremamente estratégico para o empresário. Que no caso do segmento do médico, vamos dizer assim, que é a pessoalidade. Então, por exemplo, a gente vai num especialista porque a gente se identificou com a pessoa. E aí você conseguir transacionar em que você tem uma equipe tão boa quanto você, ou até às vezes melhor. Porque a gente costuma dizer que quando a gente tem uma empresa, a gente tem que ter pessoas melhor que nós lá dentro, para poder executar o serviço da mesma maestria que nós faríamos. Porque a questão criamos um negócio, criamos uma ideia, mas a minha equipe é tão boa quanto eu, tão capacitado para poder dar o mesmo atendimento que você precisa. E como que você vê, assim, para poder trazer essa visão para o cliente? Assim, você acha que é um desafio? Porque, de certa forma, o cliente... Vamos falar de cliente, né? Porque a gente sabe que é um paciente, mas ele tem uma identificação pessoal ali. E aí, para conseguir colocar, por exemplo, um outro profissional para atender, existe uma barreira? Você acha que é um desafio se trabalhar? Ricardo, é o maior desafio, acho que de todos os consultórios. Mas isso, você só consegue começar a pensar nisso depois que você tem um padrão de excelência na sua equipe. Que daí o seu cliente já vai se sentir seguro e acolhido. E é um processo, né, de construção. Primeiro, recrutamento de um time coeso, de uma equipe coesa, desde o outro médico vai ser seu parceiro. E depois o treinamento para todo mundo estar... Eu brinco muito com a equipe, eu falo assim, gente, acho que o paciente, se ele chegar aqui e perguntar para a Nádia, para a Laura ou para a Giovana, a resposta vai ser a mesma. Legal. A gente tem que ter padrão. Isso você só consegue com treinamento. Verdade. Né? Cara, vamos falar agora um pouquinho sobre o seu negócio em si, né? O instituto e tal. Você disse que sua primeira experiência então, foi como empresarial, assim, vamos dizer assim, foi fazendo a gestão, né, de um hospital. E quando que iniciou a ideia do instituto, esse projeto tão bacana, né, que você tem hoje? Conta um pouquinho pra gente, desde o início, assim, como que iniciou a sua ideia, quais são os desafios que você teve no início da operação? Fala um pouquinho pra gente. Bacana, Ricardo. Eu acho que essa é a parte mais legal da minha vida.
como surgiu o Instituto Revitare. Eu trabalhei nos dois extremos, né, cara? Eu fiz a ginecologia obstetrícia, que eu lidava com o nascimento, com a vida, trazendo a vida ao mundo. E eu fui diretor técnico de um hospital de transição. Para quem não sabe, o hospital de transição é um conceito novo aqui no Brasil, mas é um hospital basicamente de cuidados paliativos, o paciente ali no fim da vida mesmo, no leito de morte, para a gente dar uma morte digna. É um trabalho muito bonito também. E aquele paciente, Rodolfo, que teve um acidente automobilístico, ficou lá 60 dias na UTI, adquiriu traqueostomia, sonda nasentérica. Ele precisa de um cuidado intensivo, está acoplado a uma ventilação mecânica, mas o foco da internação ali já tem que estar mudando para um processo de reabilitação. Então, esses dois extremos da medicina me fez falar, poxa, porque não tem mais o que eu fazer ali no paciente no final da vida, no cuidados paliativos, a não ser dar conforto para ele e para a família. E aí eu fiquei fascinado no processo de envelhecimento. Porque eu não trabalho um passo antes para deixar essa pessoa envelhecer bem. Legal. E aí, cara, muitos congressos, até da parte do hospital de transição, eu vi, é uma coisa que me incomodava, sabe, Ricardo? A gente falava muito em patologia, o paciente hipertenso, o paciente diabético. Eu falei, cara, por que eu não atuo um pouco antes? Não deixando esse cara estar hipertenso, não deixando esse cara ter um AVC aos 70 anos, dando um aporte de musculatura para esse cara, para ele chegar aos 82 anos com equilíbrio, com velocidade de locomoção boa. E aí foi onde eu comecei a estudar um pouco mais esse processo de longevidade, essa medicina mais preventiva, na promoção de saúde. Foi então que surgiu a ideia do Instituto Revitare. É realmente montar um espaço para a gente ser um ponto de renovação na vida desse paciente, né? Todo o nome Revitare, a simbologia, é ser um marco de renovação na vida daquele paciente. E está sendo um desafio maravilhoso, cara. E como você tem encarado assim os desafios do crescimento da sua empresa? Porque no final das contas, né, todo empresário, a gente costuma dizer uma frase que é bem real. Uma empresa, ou ela está crescendo ou ela está morrendo. Eu acredito que você está no caminho do crescimento, né? Eu sempre vejo lá, eu sou cliente, paciente de vocês, eu sei como é que é. Sua clínica sempre lotada, o atendimento espetacular. E como que você encara hoje o desafio de crescer? De, por exemplo, ter mais médicos lá, ter uma operação mais robusta? Porque às vezes a gente conversa, né, Rodolfo, com alguns empresários, eles têm medo do crescimento. Eu não sei se isso é uma realidade hoje que você vivencia, porque é normal a gente ter medo do novo, né? Sim. Por exemplo, nosso escritório, de certa forma, né, Rodolfo, você pode contar um pouquinho aí, a gente cresceu muito em pouco tempo. E aí, cara, essa questão do processo, essa questão da rotina, cara, bagunça. Não tem como. Ou empresa que cresce... A gente tem outra frase também, né? A empresa só tem problema porque ela está crescendo. Exatamente. Se ela não estiver crescendo, ela não tem problema para resolver. Né? Caos e ordem. É tipo isso que a gente vai fazendo. Exato. E assim, então, a pergunta... Como que você encara esse desafio do crescimento da sua empresa? Como que você treina lá? Eu vejo que você tem uma semana que você faz uma discussão de casos. Aí eu acho bem legal isso, cara. Porque é algo muito específico, né, do seu segmento, né? Ricardo, não adianta. Eu acho que você falou um termo muito, muito bacana. Primeiro cresce, depois organiza. Uhum. E outra coisa, troca as peças do avião voando, cara. Exato. Não adianta. O crescer para acompanhar é natural. A gente tem que... É um problema bom de resolver. A gente falou sobre problemas. Sendo problemas diferentes, é gostoso resolver, né, Rodolfo? O ruim é resolver os mesmos problemas. É verdade. E, Ricardo, eu falo que essa época que eu passei, esses 2 anos como diretor técnico do hospital, me trouxe uma bagagem muito grande para encarar esse processo de crescimento mais natural. Então, às vezes eu já vejo, eu consigo planejar a minha clínica daqui 2, 3 anos. Legal. Então eu consigo visualizar isso, mas eu noto que é uma deficiência para vários outros médicos, cara. Uhum. Às vezes o médico não cresce por esse medo mesmo, ele até tem a demanda. E às vezes não tem uma noção, poxa, mas como que eu vou aumentar um pouco mais o ticket para eu poder atender menos, para eu poder aumentar o faturamento da minha clínica? Ele não tem essa gestão, ele não sabe nem como ele fazer isso. E eu dou graças a Deus de ter tido essa experiência. Legal. E me deu bagagem para fazer esse processo de crescimento mais natural. Basicamente um planejamento estratégico, né? Como você falou. Danilo, uma coisa que você falou que eu acho que é importante até para esclarecer aqui para a gente. Como que a pessoa encara hoje essa questão de envelhecer com saúde, né? Isso ainda é um tabu? O que as pessoas entendem dessa parte, cara? Porque
querendo ou não, acho que talvez algumas pessoas podem olhar e falar, para quem tem dinheiro é fácil envelhecer com saúde. É tipo, a pessoa realmente às vezes pensa dessa forma. Mas o viés que você traz envelhecer com saúde, quais são os pilares que você cuida, entendeu? Qual que é o que você projeta para essa pessoa? Como que é esse tratamento? Pergunta boa, hein, Rodolfo? Rodolfo, muitas vezes as pessoas associam a palavra envelhecimento, às vezes para pessoa acima dos 60 anos. Mas o processo de envelhecimento, nós já temos que começar a atentar a partir dos 35 anos, né? E aí é uma coisa que eu brinco com os meus pacientes. O brasileiro ele tem uma mania de querer entrar na academia e suplementar um whey e uma creatina. Você viaja para a Europa, para os Estados Unidos, tem várias gôndolas de suplementos para a parte cognitiva, para o desempenho cardíaco. Então, assim, realmente, o processo de envelhecimento, você tem que envelhecer com os 3 pilares. Bem fisicamente, um corpo que te traga mobilidade, equilíbrio, um perfil bioquímico legal, coração saudável, rim saudável, fígado saudável e a parte cognitiva, né? Não adianta nada chegar aos 80 anos com déficit de memória. Então, como você vai estar aos 60, 70 anos, depende das atitudes que você está fazendo agora. Senão a conta não fecha. Exato. Não, totalmente. Eu acho que esse é o grande diferencial, acho que eu vejo da sua clínica. Falando um pouquinho sobre tecnologia, como que você está encarando, não sei se no seu segmento já está acontecendo uma onda dessa, que é a questão da inteligência artificial, por exemplo, até para ajudar, ou até ferramentas, sistemas, qualquer outra coisa tecnológica que envolve, vamos dizer assim, um processo dentro da sua empresa. Como que você encara hoje a tecnologia dentro da medicina? Porque, com certeza, os processos atuais médicos, há 20 anos atrás, eram totalmente diferentes. Como é que tem sido isso para o negócio? Porque, de certa forma, se a gente não está antenado nisso, a gente também perde produtividade, perde rentabilidade. E eu queria que você trouxesse algum insight aqui para quem tem uma clínica e tal. O que você entende que é relevante nesse quesito? Ricardo, hoje na clínica eu utilizo basicamente 3 ferramentas, cara. A pessoa que não se atentar e se adaptar a isso, claro, a inteligência artificial é uma coisa muito nova e às vezes abre um mar muito obscuro para a gente, mas tem ferramentas que facilitam, acelera o processo, oferece uma experiência melhor para o seu cliente, uma rastreabilidade maior. Hoje eu tenho indicadores dentro da clínica que uma inteligência artificial faz para mim que talvez demandaria uma demanda de 2 funcionários. Cara, isso é legal. Então, realmente, essa questão da otimização de tempo, né? De tempo. Eu acho que você trouxe um ponto importante, porque o que acontece, né? A inteligência artificial ela pode começar a deixar coisas tipo básicas também de lado. Por exemplo, não é porque eu tenho uma inteligência artificial que vai analisar vários exames, que vai me trazer talvez uma probabilidade de diagnóstico, um plano de ação, automaticamente isso não pode deixar com que o médico tenha aquele olhar realmente pessoal do que ele realmente aprendeu, de tudo aquilo que é a medicina para ele, né? Porque eu acho que foi isso que você falou, acho que abre uma lacuna ali muito obscura você seguir também algo muito robotizado, algo nesse sentido, né? Exatamente. Eu fui num congresso recentemente, eu estava vendo um mecanismo de triagem e primeiro atendimento para o pronto-socorro só com inteligência artificial. Realmente é muito assertivo em vários diagnósticos, mas eu acho que perde um pouco dessa humanização, né, Rodolfo? Lá na clínica eu uso mais ferramentas para gestão mesmo da clínica. Legal. O atendimento ainda é 100% humano. Eu até estava... Uma próxima pergunta que eu ia fazer era exatamente isso. Então, na sua opinião, é possível a gente ter uma tecnologia atrelada ali dentro da clínica, mas que não se perca a humanidade? Porque é aquela história, ainda mais quando a gente está falando de uma questão médica. A pessoa quer ser acolhida. Aí você vai botar um robô para atender ela. Imagina isso, como é que fica. Não faz sentido, né? Existe uma questão lógica ali dentro do processo que, precisa ser entendido o que a pessoa precisa. Né? E aí o robô não vai, por mais que tenha lá toda uma lógica por trás. Mas assim, concluindo essa parte. Então, você acha que em termos práticos, uma clínica ela precisa ter uma tecnologia muito focada mais na parte de gestão, dos KPIs, dos indicadores ali do negócio. Seria isso? Com certeza, Ricardo. E pessoas gostam de pessoas, né, cara? Exato. Não adianta. A gente tem que tomar um cuidado para não perder, não desconectar isso, como o Rodolfo falou. Ô Danilo, até acho que você trouxe um ponto legal, que é assim, como que o profissional da área da saúde, ele sai de um ticket A e ele vai para um ticket maior, para um ticket B? Rodolfo, experiência do cliente que ele vai ter dentro da sua clínica. Não adianta. E é uma coisa que eu já conversei com o Ricardo. O médico ele tem que se atentar
primeiro, começa com ele. A postura, a forma como ele atende esse paciente, a forma como ele se posiciona na sociedade, como que esse paciente vai chegar até ele. Tudo isso é um pilar importante que vai atrair, por mais que hoje tenha o Instituto Revitare, as pessoas querem se conectar com o Dr. Danilo, querem se conectar com o Dr. Ramon. E como você se posiciona, isso é importante. Porque um público, um ticket A, B, talvez ele não conversa com uma postura que um médico convencional, às vezes, vai ter. Ele quer se conectar com aquela pessoa de uma forma diferente. E a experiência que esse paciente vai ter dentro da clínica. E quando eu falo experiência, não é só acessibilidade, é o gerenciamento dele ali na clínica, como ele é recepcionado pela gestora de pacientes, a tonalidade da clínica, o cheiro que a clínica traz, o aconchego da clínica, tudo isso... Cara, sensacional. É Você muito tem que- diferenciado essa forma de pensar, porque, de fato, eu como um paciente, eu percebo isso. A gente chega lá muito bem recebido, sempre com um sorriso no rosto, porque, de fato, eu acho que é o que faz a diferença, né? Então, assim, falando agora sobre alta performance, porque eu entendo que, além da questão do envelhecimento saudável, existe também uma questão de, vamos dizer assim, de alta performance. Por exemplo, em relação à questão hoje do trabalho que você faz lá, que eu acho sensacional. Quais as vitaminas que são importantes para o empresário, vamos falar aqui, trazer para o nosso mundo, para memória, cognição, tomar decisão, porque é aquela história, o cara que tem empresa ele precisa estar tomando decisão o dia inteiro. Como que esse cara vai tomar a decisão se às vezes um componente importante da mecânica do corpo ali, né, do uso da hormonal, não está funcionando legal? O que você hoje, obviamente que isso pode ser uma pergunta mais ampla, mas o que você entende que traz assim de dica para as pessoas que hoje estão nos escutando, que são empresários, que às vezes está sentindo aquela, sei lá, um cara tá meio devagar. Eu fiz até a pergunta pro Danilo antes de começar, né? Eu falei, Danilo, mas como assim, cara? Tipo, por que a gente fica com falta de vitaminas, né? de disposição, né? Então acho que é legal até trazer esse ponto do Bacana. o porquê que as pessoas estão com essa deficiência hoje, entendeu? Porque volta a falar, as pessoas entendem que essa reposição também, não, é só pra quem tem dinheiro, etc. Mas é Exato. uma coisa que é totalmente importante, Sim. entendeu? Exatamente. Pergunta muito, muito interessante, o Rodolfo e Ricardo. E realmente, eu acho que o termo andropausa, principalmente pegando o gancho aqui dos empresários, é um termo que é relativamente novo na medicina. A gente nasceu sabendo que nossa avó ia fazer uma menopausa, Verdade. que a nossa mãe ia fazer uma menopausa. Mas e a andropausa no homem? O homem não diminui a produção? Diminui. E a testosterona, pelo uso abusivo e indiscriminado, ela foi rotulada apenas só levar a testosterona para a cama e para a academia. Sim. Só a questão da libido e ganho de massa muscular. A testosterona é muito mais do que isso. Você tem muito mais receptor androgênico central do que músculo e órgão sexual isoladamente. Então, testosterona está correlacionada à capacidade viril ali de tomada de decisão, vontade de executar as tarefas. Normalmente, o empresário ele chega no consultório, muitas vezes porque interferiu a libido. Mas, quando você faz uma anamnese mais profunda, é um cara que fez um puta processo de expansão na empresa dele, está com a empresa em 3, 4 estados e há 2 anos o cara trouxe 2 conselheiros para andar com ele, para estar com ele nas reuniões. E aí? Está com insegurança na tomada de decisão. Aí você vai, equaliza a testo, chegou no consultório por conta da libido, mas às vezes você equalizou, trouxe a testo para o nível normal, esse cara chega no consultório e fala, doutor, esse cara tá me irritando, cara, não dá mais. Tô tomando decisão demais agora. Entendeu? Vou Então, diminuir essa quantidade de gente para tomar a decisão. tem muito mais ação central do que músculo e órgão sexual isoladamente, né? Mas a gente entende que teve um uso abusivo e indiscriminado para finalidade estética e a gente vem quebrando um pouco esses tabus. Sobre as vitaminas, Rodolfo, que a gente estava conversando, infelizmente a gente está vivendo uma epidemia do processo de sobrepeso e obesidade. O simples processo de sobrepeso ele já gera um status inflamatório no nosso corpo, que muitas vezes inflama a camada do intestino. Então aquele paciente não é que ele não está alimentando com quantidade suficiente de ferro, é que a membrana do intestino está inflamada e esse paciente ele não absorve corretamente. E ele acaba evoluindo para um déficit nutricional de vitaminas e minerais. E quando a gente fala em disposição, essas vitaminas, sabe aquele valor de referência que tem no exame de vocês? Aquele valor mínimo e o valor máximo? Por exemplo, uma vitamina D, um valor mínimo de 25, um valor máximo de 150. Muitas vezes você vem lá, valor 28, o médico olha, está dentro da normalidade, está normal. E aí?
Normal para quem? Para uma criança de 5 anos, para um paciente de 45, para uma pessoa de 70 anos. Esse intervalo de referência divide em 4 quadrantes. Traz todas as suas vitaminas por terceiro quadrante em diante. Essa vitamina D em 28, traz ela aqui para 70, 80. Realmente vai te dar uma outra disposição. Faz isso com... E a gente, pegando o gancho da pergunta do Ricardo. Vitamina B12, Ricardo, o órgão que mais consome vitamina B12 é o cérebro. Muitas vezes a pessoa está com uma fadiga mental que mimetiza muito, simula muito uma fadiga física. Então a pessoa, poxa, não tem disposição para nada. Mas na realidade é um mecanismo de proteção. Vitamina B12 muito baixa, o cérebro ele vai reduzir o metabolismo, ele vai te deixar indisposto. E como que ele vai te dar disposição? Ele não tem reserva. Cara, e eu acho que esse assunto é extremamente legal, porque eu particularmente só fui buscar mesmo entender melhor. Eu lembro quando eu fui na consulta com o Dr. Danilo, cara, ele pegou uma folha e aí ele ia... Tá vendo isso aqui? Cara, ele ia falando assim, e eu tava entendendo, porque normalmente a gente vê esses exames, a gente não entende, né? Porque, de fato, tem as referências, mas você explicou que eles pegam lá uma série de pessoas com realidades de vida diferentes, que não tem nada a ver com a sua realidade, e tomam aquilo como uma referência mundial de saúde. Mas aquilo, para você, não necessariamente é o ideal. E aí eu lembro que você falou muito da B12, né? Como a gente que é empresário, que tem uma necessidade de captação de informação muito grande, tomada de decisão, o quanto isso afeta de fato a nossa rotina, a nossa disposição, a nossa cognição, a memória, né? O aprendizado. Então, às vezes você que é empresário, que você está às vezes indisposto, não está às vezes conseguindo ter aquela mesma visão, né, que você tinha quando você iniciou um negócio, né, que está a milhão ali as coisas. E talvez seja uma questão de vitaminas, né? Que estão frágeis ali, que precisam de um atendimento legal, né, doutor? Não é só boleto para pagar, aqui é B12, viu, pessoal? Boleto que faz o cara ter vontade de trabalhar. É verdade. E muitas vezes a pessoa ela chega no consultório, Rodolfo, achando que tem um distúrbio hormonal. Fala, doutor, estou com uma indisposição que provavelmente eu devo estar com algum distúrbio de tireoide, alguma coisa. Na hora que você vê, o perfil hormonal está normal. E às vezes é vitamina que está baixa. Como que é essa reposição? Eu faço manipulados? Como que hoje funciona? Pode fazer hoje? Manipulado. Às vezes o paciente tem um déficit muito grande, a gente precisa fazer um resgate rápido. Tem a terapia endovenosa, tem a terapia intramuscular, mas a maioria praticamente todas as vitaminas a gente consegue repor via oral também. Entendi, bacana. Tem 2 assuntos que eu acho que são bem legais aqui. O primeiro, basicamente, é o seguinte. Às vezes a gente tem o início de uma empresa, a gente está acostumado a trabalhar 12, 14, 16, chega até 16 horas. Como que isso, na sua opinião, afeta, de fato, assim, a cognição da pessoa? Porque essas pessoas, elas têm aquela energia, tipo assim, de início do negócio, mas o quanto isso vai afetar a longevidade? Porque eu lembro que você falou um negócio para mim que eu não esqueci. Cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse, teoricamente, né? E o meu estava um pouquinho elevado quando eu fiz os exames. Eu sou um pouco enérgico, às vezes, na tomada de decisão. E aí você falou um negócio para mim que eu achei, cara, que realmente eu tenho levado para minha vida. Que é basicamente, você não pode deixar uma situação tirar a sua paz de espírito, né? Eu acho que alguma coisa nesse sentido. Como isso, a pergunta agora, a falta ou o excesso de trabalho, o estresse, afeta de fato a longevidade, o dia a dia das pessoas e do empresário? Bacana. Ricardo, eu vou te responder com uma outra pergunta. Todos os hormônios, a maioria dos hormônios do seu corpo são anabólicos, estimulam a construção de algo, a testosterona, por exemplo. O cortisol, ele é um dos únicos hormônios catabólicos que você tem no seu organismo. E aí? Como que essa conta fecha? Você está tendo atitudes que está estimulando um hormônio que é catabólico, um hormônio que estimula a destruição de algo, né? Então, realmente, ele acelera o processo de envelhecimento, estimula muito o estresse oxidativo das células. O que é o estresse oxidativo? Toda célula do seu organismo ela libera um lixo oxidativo. O cortisol ele estimula ainda mais a produção desse lixo oxidativo e acelera muito o envelhecimento. Outro fator importante, a gente falando muito de empresário, isso é muito comum, tá, Ricardo? A testosterona ela não é produzida apenas pelos testículos. Parte do DHEA que é convertido em testosterona é produzido na suprarrenal. Essa glândula suprarrenal é onde é produzido o cortisol. Se eu estimulo muito a produção de cortisol, eu desvio a produção de testo. A gente tem diversos fatores que inibem a produção de testosterona. E um fator só que estimula a produção de testosterona é a atividade física resistida. Então, alimento inflamatório,
sedentarismo, o estresse do dia a dia, tudo isso corrobora para o aumento do cortisol, consequentemente, redução da testosterona. Então você entra num hormônio que está te causando um estresse oxidativo e outro que te dava segurança, que te dava libido de vida. Não é libido sexual que a testosterona te dá. Né? Então a pessoa entra ali numa espiral negativa. Então, de certa forma, o estresse, né, que eu acho que não tem como, eu acho que faz parte também, né, da vida das pessoas, né, em alguns momentos de altas tensões e tal, a gente ficar mais estressado. Até eu acho que é uma questão até de segurança do nosso corpo, né, às vezes, dependendo da situação. Mas então, para longevidade, então no final das contas, o cara que está com cortisol acima ali dos... Aí eu não sei se é a referência que a gente toma como base ou se é basicamente uma análise individual mesmo, mas não é recomendado. Isso afeta o quê? Queda de cabelo branco, eu acho que eu tenho um pouco aqui. O Rodolfo tem umas quedas. Sou eu. O Rodolfo tem umas entradinhas aqui e tem aqui também a coroa. Quem que é mais preocupado? Oi? Quem que é mais preocupado? Você ou eu? Rodolfo. Eu acho que sou eu, né? Você acha? Eu acho que eu sou mais preocupado. O Ricardo é mais estressado, eu sou mais preocupado. Acho que eu sou mais ansioso que o Ricardo. Acho que em algumas situações. Então o cortisol ali deve estar mais alto. Né? Tá mais alto. Tem que esperar os resultados do exame dele pra gente ver. Cara, agora a gente trazendo para alguns casos, assim, quais casos que você viveu, assim, na sua experiência médica e tal, que realmente você, putz, cara, isso aqui não é só dinheiro. Porque, lógico, né, a gente, como tem um negócio, a gente quer ter resultado, a gente quer ganhar dinheiro, etc. Mas existe, na minha opinião, na medicina, uma questão de vocação, uma questão de você fazer o bem pra pessoa. Que caso que você mais tem, assim, emblemático, assim, que você realmente vê um depoimento daquilo que, chega até a marejar os olhos de ficar, assim, emocionado com aquilo. Você tem um caso aqui pra contar pra gente? Ricardo, se a gente entrar no meu Instagram, você vai ver que o slogan que eu levo pra minha vida é transforma a menopausa e a andropausa na melhor fase da sua vida. Porque realmente é o que eu vejo lá no consultório. Muitas vezes a gente pega, em mulher é mais comum, quadros de irregularidade menstrual que não forem diagnosticados na fase adulta, né? Então essa mulher ela nunca teve um período ali de boa disposição, tinha uma TPM que às vezes atrapalhava 14, 15 dias do mês dela. E a hora que essa mulher entra ali no climatério e na menopausa, que a gente equaliza os 3 hormônios, essa mulher ela começa a fazer atividade física. Eu tenho paciente, cara, de 65 anos que está indo agora para Nova York correr uma maratona. Caramba, cara. Né? Legal. Então assim, muda completamente. E aí, Ricardo, a gente está trabalhando numa fase, andropausa e menopausa, nós vamos passar por isso. Muitas vezes a gente dos 20 aos 30, 40, a gente está muito preocupado em construir a nossa estabilidade financeira, construir a nossa segurança, né? Exato. E a hora que você vai usufruir, desfrutar de tudo que você construiu, você está lá, indisposto, só querendo ficar deitado, sem vontade de fazer nada. É muito ruim isso, né? E realmente... esse benefício que a reposição hormonal traz para esses pacientes é muito gratificante. Legal. Que o paciente, às vezes, é engraçado, cara. Às vezes o casal chega lá, todo desleixado, sem a linha de autocuidado bem estabelecida. E esse cara equaliza o hormônio, esse cara volta diferente. A mulher volta de cabelo escovado, de unha feita, de salto alto. O homem ele volta, poxa, doutor, fiz uma harmonização facial, fiz um botox. Isso é importante, cara. O cuidado pessoal, ele estimula. Sim. É vitalidade de vida mesmo, né? Show de bola, cara. Bom, eu acho que eu só queria trazer um ponto que você comentou que eu acho que faz total sentido. Igual você falou, né? O cara ele começa a formar uma família, ele vai precisar de mais tempo para ficar com a família, né? Então, um dos pontos para conseguir ter mais tempo seria realmente ter uma mudança de ticket, talvez, de aumento aí no valor da consulta, etc. Isso tem uma correlação de que se eu estou muito disponível, eu também não tenho tempo para mim. É algo mais ou menos nesse sentido. E o cara consegue ter essa qualidade de vida fazendo essa mudança aí de mindset mesmo. Exatamente. E a gente já conversou muito sobre isso, né, Ricardo? Mas não adianta só aumentar o ticket, né, Rodolfo? Tem que construir um ecossistema que suporte esse aumento de custo, né? E aí? Mas hoje, se eu aumentar R$200 na minha consulta, o que eu estou oferecendo a mais para esses 200? Exato. Legal. Né? Então, dá um passinho para trás, vê os processos que você consegue mudar na clínica, como que está seu posicionamento perante ao seu paciente. E aí sim você vai estabelecer uma estratégia para você aumentar esse ticket, né? Porque o médico acaba que ele fica refém do próprio trabalho, cara.
É muita pessoalidade, né? E aquela história, né? Delegar para um médico, eu acho que é mais difícil do que delegar, por exemplo, na minha profissão. Por mais que eu entenda que existe, de certa forma, complexidade em alguns temas e tópicos, mas assim, nada que a gente crie ali um processo, uma rotina para a pessoa poder executar. Mas dependendo da situação do paciente, eu acho que é muito individual. É uma coisa que você aprendeu lá na faculdade, que você já viveu, porque no final das contas, a gente tem a experiência do dia a dia com as empresas. Atende várias empresas e aprende. Você tem a experiência baseada no atendimento humanizado ali diário. E aquele cara que acabou de se formar, que não tem tanta experiência de atendimento diário, como que esse cara vai conseguir atender e ter tanta excelência quanto teria um profissional de 15, 10 anos de experiência? Né? Ô Ricardo, e eu vejo muito, cara, médico recém-formado que se atenta a essa parte de experiência, que se atenta ao tripé ali do aumento do ticket. Esse cara, às vezes, não tem a experiência que um médico de 10, 15 anos formado tem, e esse cara fatura mais. Legal. Eu acho que até um ponto que o Danilo comentou, hoje a gente vê que é muito comum as mentorias, né? E a mentoria, ela faz isso, ela faz você meio que pular uma etapa de talvez o cara vai levar 8 anos para conseguir ter aquela, como se diz, aquela mentalidade que ele teria daqui a 8 anos, ele consegue talvez quebrar essa etapa em 1 ano. Porque ele está próximo de pessoas que já passaram por isso. Igual você comentou, você teve toda uma trajetória para conseguir hoje ter uma clínica que, desde das cores das paredes, do cheiro da clínica, etc. Agora você imagina um cara, igual o Ricardo falou, acabou de sair da faculdade e ele quer começar a entender disso. Eu acho que hoje em dia acho que é muito disponível para todo mundo, né? Conhecimento na internet, etc. Mas eu acho que a mentoria ela traz essa possibilidade do cara conseguir o caminho das pedras, né? Algo nesse sentido. Falando sobre internet, já que você puxou esse tema, eu acho muito bacana as pessoas que se posicionam na internet. O Dr. Danilo é um exímio comunicador, né? Eu sempre falei isso, cara, você tem um jeito aí pra comunicação, você fala muito bem e tal, é muito claro, né, o que você quer passar por um assunto tão complexo, porque, por exemplo, olha o que a gente falou, andropausa, menopausa, eu só sei que é pausa, eu sei que uma hora vai pausar alguma coisa, mas eu sei que eu acho que o André é pra homem e o outro é pra mulher, eu acho que é isso. Foi a síntese que eu fiz aqui do que você tá falando, mas você falou sobre um monte de coisa aqui que pra gente, que não é da área, obviamente que não entende nada, mas eu acho que você traz numa clareza e muito, muito sim, síntese, simples e fácil de compreensão. É que talvez as pessoas não se cuidam, cara, tanto porque as pessoas não entendem. E a partir do momento que você começa a se posicionar na internet trazendo isso de forma mais simples, o cara começa a falar, nossa, eu acho que isso aplica pra mim. Entendeu? E assim, eu acho que a área de saúde, a gente acabou de passar por uma pandemia, da pandemia pra cá, ela se aqueceu cada vez mais. Porque as pessoas se atentaram, né? Exato, cara. Por exemplo, assim, antigamente, sei lá, você não via tanto personal. Hoje o personal não tem disponibilidade mais. Exato. Entendeu? Então, assim, imagina, então, na área da saúde também o boom que isso está acontecendo, entendeu? Então, aí volta o que o Ricardo falou. Eu acho que a partir do momento que você se posiciona e começa a falar uma linguagem mais simples, uma linguagem mais direta, o cara começa a entender, pô, isso é pra mim. Entendeu? Exato. É um desafio, né? Eu tenho 8 anos de formado. E eu acho que todos nós aqui da mesa, né? Nós somos uma geração que não nasceu com isso aqui, igual a geração mais nova, né? Então, realmente foi um grande desafio. E não é só ir para o Instagram, né? Eu fiz alguns cursos, eu estudei bastante. Legal, cara. Então, hoje, no meu Instagram, eu tento conversar com todos os níveis de consciência, né? Desde aquele cara que, às vezes, nunca ouviu falar sobre o assunto e vai entender alguma coisa. Eu já falo sobre um conteúdo mais específico, com um conteúdo mais científico para um outro público. Mas isso é outra coisa que eu também não tinha noção, Rodolfo. Que eu tive que estudar. Acredito que vocês também tiveram que estudar, né? Sim. Ainda mais porque talvez o Conselho, né, de Medicina tenha diversas também restrições ali. É até uma coisa que eu ia puxar aqui também. Como que você consegue transmitir a informação seguindo regras aí do Conselho? Porque a gente sempre escuta, né, que o Conselho estabelece Eu fiz um podcast com o Rafael Piver, ele é especializado em marketing para a saúde. E aí ele falou para mim que teve uma atualização há pouco tempo no Conselho Ético, né, de Medicina, que permitiu algumas coisas. Porque um exemplo que eu vou falar. Você vai, por exemplo, um dentista, uma formação em odontologia. Ele tem alguns procedimentos médicos que ele pode fazer por conta da profissão e etc. E tudo bem. E o próprio médico não pode trazer aquele assunto da mesma forma. Por conta do conselho. Um falar de uma coisa, o outro falar de outra. E aí, cara? Não existe ali
Não é comparar profissões, todas elas têm a sua, vamos dizer, necessidade, etc. Não vamos entrar nesse mérito. Mas para um médico formado que, de certa forma, que vai poder atuar ali numa intercorrência, em qualquer situação, isso não gera uma certa frustração? Gera, né? Eu acredito que você está falando principalmente do antes e depois, que tinha esse... Exato. O dentista ele pode postar, o fisioterapeuta ele pode postar, e o médico tinha essa restrição, agora está flexibilizando um pouco mais. Mas acredito que o CREMESP, que a gente tem aqui em São José dos Campos, ele dá um suporte bom. Hoje a gente já tem a cartilha, que tem todas as recomendações de como esse post deve ser feito. Legal. Tá lá seu CRM, seu RQE, seu registro de especialidade, em todos os posts com uma sombrinha d'água. Então, eu acho que a gente viveu uma era que a gente não sabia ao certo o que poderia fazer ou não. Mas hoje a gente já tem as orientações muito bem estabelecidas. Claro já isso. Porque é novo para todo mundo, né, Ricardo? Então, você pensa um conselho que existe há anos, e se é novo pra gente, imagina pra eles. Legal. Poxa, e agora? Como que a gente vai gerenciar isso? Se o cara tá passando uma informação errada, como que eu vou certificar isso? Não tem controle, né, cara? Não tem como você fazer essa validação. E assim, doutor, entrando nesse método do posicionamento nas redes sociais, que dica que você daria para quem, por exemplo, já tem uma formação, por exemplo, há 20 anos, já é um profissional ali que está na casa dos seus 50, 60 anos, que tem uma bagagem de conhecimento absurda, mas ele não fala. Porque existe uma frase que eu acho que é muito válida, e eu não tá trazendo isso para o método de questão de falar quem é melhor ou quem é pior, mas fala o seguinte, o mais conhecido vence o melhor. Não adianta você ser o melhor em algo e ninguém saber. Então, eu acho que uma das coisas que a gente sempre incentiva dentro dos nossos clientes, dentro das nossas reuniões que a gente fala, é o empresário se posicionar e aparecer. Mete a cara, vai lá e faz um vídeo, vai ser zoado no primeiro, beleza. Mas se você for ficar preocupando pelo julgamento das pessoas, você nunca vai fazer isso. Então, entrando no seu aspecto, assim, da sua rotina, que dica que você dá? Fazer um curso, fazer algum tipo de especialização em redes sociais? Ricardo, eu falo que é começar, cara. Não adianta. E trazer uma ideia de que, independente do assunto que você estiver falando ali, você vai estar ajudando alguém. Né? Quando a gente olha lá no Instagram, poxa, 500 visualizações. Poxa, gente, 500 visualizações não cabe nesse andar desse prédio aqui. Então, assim, é muita gente que você está conversando, independente, mas o meu Instagram tem poucos seguidores. Alguma pessoa você vai estar ajudando. Exato. E foca no que está dando certo. A única certeza que a gente vai ter, né, Ricardo, é que a gente vai melhorar. Hoje eu olho o meu primeiro vídeo e falo, meu Deus do céu. Mas tudo tem um início. É verdade. Como a gente estava conversando, hoje eu estou onde eu estou, de tudo que eu passei, processo, do né? SAMU, de todos os perrengues que eu passei, hoje eu criei uma sabedoria para eu estar lidando com o que eu estou lidando hoje. E o Instagram é a mesma coisa. A gente tem que começar. Passar um pouquinho de vergonha no começo, né, Ricardo? Isso é normal. É parte da vida. Mas sempre entender que está ajudando alguém. Com certeza. Show de bola. Eu acho que isso a gente sempre também pensa dessa forma, né, Rodolfo? A gente costuma dizer o seguinte, vamos colocar as coisas aqui na rede social, alguém pode ser impactado e a gente pode ajudar alguém. Porque existe uma questão social também no que a gente faz. Você pegar uma empresa que às vezes está numa situação financeira ruim e uma dica que você dá, nossa, isso aqui mudou a nossa trajetória. A gente palestra, a gente dá treinamentos e às vezes, cara, no intervalo, assim, a gente recebe as pessoas falando assim, aquela dica que você me deu ali vai mudar meu jogo, vai mudar a minha realidade. Porque às vezes é o que você falou, não existe uma faculdade de empreendedorismo. A gente tem que aprender executando, tentativa e erro, e no final das contas a gente tem mais acerto do que erro, porque senão eu não estaria sentado aqui. Bom, eu gostaria de trazer aqui, a gente está finalizando o nosso episódio, eu gostaria de que, como sempre, a gente sempre pede uma dica, uma ideia de alguma coisa que a gente pode aplicar amanhã assim, na nossa empresa. Que dica que você gostaria de dar aqui para quem nos escutou, falando um pouquinho sobre o seu negócio? Que dica prática você entende? Empresário, faça isso mudou minha realidade, assim, é uma coisa que eu consegui aplicar, não foi tão difícil. Enfim, fique à vontade aí para poder... Ricardo, eu falo que o sucesso hoje do Instituto está no treinamento da minha equipe. É fácil? Não é fácil. Eu tenho 2 períodos na semana que eu fecho a agenda de todo mundo e que a gente se reúne, eleva o clima, põe uma música legal, põe um lanche, desconstrói aquele clima de trabalho para trazer ideias novas, trazer as dificuldades que o funcionário teve. Eu vejo que isso é o maior determinante de sucesso. E o outro pilar realmente é os processos, a organização da empresa. Se o empresário ele não entende o que está acontecendo dentro da empresa dele,
a curva ABC, não adianta. Ele não vai saber mudar o rumo da empresa dele. Então, treinamento, processo e organização da empresa. São os dois pilares. Se fosse pra gente ter duas... É a primeira vez que eu vejo um médico falar de curva ABC Curva aqui. ABC, viu? Esse cara é sensacional. Tá Rodolfo, e aí, qual que é a sua dica, Rodolfo? Cara, assim, eu acho que um ponto que o Danilo trouxe que eu entendo que faz muito sentido, né? É essa questão de que todo mundo quer ter tempo hoje, né? Esses dias eu estava conversando com um amigo, ele falou pra mim, cara, antes, sei lá, a minha dificuldade era poder comprar um presente legal pro meu pai. Hoje eu tenho dificuldade de, no dia do aniversário dele, estar com ele, cara. Entendeu? Então, assim, eu acho que entra exatamente nisso que o Danilo falou. A partir do momento que você toma a decisão de realmente querer ter mais tempo, né, pra você, pra sua família, pô, de que forma que você consegue fazer isso, entendeu? E aí o Danilo trouxe como se diz, um exemplo de um médico, que pode aumentar o seu ticket, entregar coisas diferentes e ter uma restrição na agenda dele de que ele não precisa atender qualquer, como se diz, perfil de paciente. Ele realmente, às vezes, se ele posicionar que vai atender perfis de pacientes específicos, ele vai atender e vai cobrar mais caro. Exato. Eu acho que eu trago muito isso para dentro das empresas, né? Porque é muito comum o empresário continuar comprando, vendendo, querendo cuidar de marketing, e aí no final das contas ele não... É igual o pato, ele não faz nada muito bem. Ele não voa, foca em tudo e não foca em nada, né? Ele foca em tudo e não foca em nada. Então eu acho que isso é uma coisa que a gente vem mudando até mesmo na nossa vida, porque hoje, assim, a gente tem um tempo maior de qualidade pra gente, né? Sim. A gente até malha junto lá, eu e o Ricardo começo personal e tal, porque a gente começou a falar, cara, não vai fazer diferença se meu cliente me ligar às 8h30 ou se ele ligar às 9h30 da manhã. Se eu tiver disponível às 9h30, não vai fazer diferença nenhuma pra ele. Só que antes a gente colocava isso na cabeça de uma forma tipo, putz, eu tenho que estar 8 horas lá na empresa, eu tenho que estar 7h30 lá na empresa, entendeu? Então eu acho que isso faz com que a gente consiga ter uma qualidade de vida, né? Atribuindo a tudo que o Danilo falou, que eu entendo que é muito importante, reposição de vitaminas, etc. Mas eu acho que o mais importante de tudo, eu acho que é a gente ter tempo para quem a gente ama, entendeu? Senão você começa a ter esse problema de ter condições financeiras, mas não ter mais tempo. Então eu acho que esse ponto foi um ponto que eu entendo que é muito importante mesmo. Show de bola. Bom, agora é a minha dica, né? Baseada aqui na nossa conversa, que foi muito legal, eu acho, trazer essas informações nesse nível que, mesmo nós não entendendo muito, né, do negócio em si, mas eu acho que ficou claro aqui para quem nos escutou. A minha dica basicamente é o seguinte, você empresário que está às vezes com falta de... Você sente que você está travado assim, na tomada de decisões, que você precisa de estar muito estressado. Eu acho que é muito legal você buscar um profissional que entenda dessa parte, eu não sei se é mais endócrino, né? Eu acho que é endocrinologista. Faça uma série de exames, faça um acompanhamento, porque eu costumo dizer que as pessoas elas costumam buscar o médico a hora que está doente, né? A hora que tem algum problema. Exatamente. Por que não fazer um preventivo? É igual trocar o óleo do carro, cara. De vez em quando tem que levar lá o carro para fazer a troca do óleo. É o famoso CNPJ forte e CPF fraco. Exato. A gente tem que buscar né, isso, cara? porque não adianta. O Rodolfo, o Dr. Danilo trouxe pontos relevantes. A gente sempre busca as coisas por um propósito. Como que você vai buscar o teu propósito se na tua tomada de decisão, às vezes você está, sei lá, fraquejando em algumas situações que não deveria. Então, eu acho que é muito válido isso, sabe? É um assunto muito... E às vezes a gente tem esses tabus de achar que, não vou ir porque tô doente. Não, cara, eu acho que você está preocupado com a sua saúde. As mulheres, elas são exemplos nisso, né? Minha mãe vai ir no médico a vida inteira. Meu pai, olha lá, eu não ia nem ferrando, cara. Então é complicado, é do homem, né, às vezes. Então, eu recomendo você ir buscar um especialista e analisar a B12, analisar todos o Dr. Danilo aqui é um cara sensacional sobre isso. E é isso, pessoal. Agradeço a quem nos escutou. Vamos pra cima. Estamos juntos. Valeu.